tarde, Maurício. Eu queria que você falasse um pouco da consistência do sistema defensivo do Guarani, né? Hoje o Guarani é a segunda defesa menos vazada do campeonato. Você entrou no lugar justamente do capitão do time e ajudou a consolidar a defesa. E eu queria que você falasse também a respeito dessa disputa pela posição, porque já já o Donato volta a ficar à disposição também. Boa tarde. A gente está muito feliz, né, com o desempenho defensivo da equipe, né, porque não é só a parte da defesa, né, a gente começa marcando desde o nosso atacante. A gente deixou o adversário ter poucas oportunidades de gol durante os jogos, e nas oportunidades que eles têm, os nossos dois goleiros apareceram, né, e também nos ajudaram a conquistar esse aspecto defensivo de ser uma das melhores defesas do campeonato. A briga para quem vai jogar é sempre com respeito, né? Nós temos no dia a dia uma comissão técnica que pode analisar todos, né? E todos os jogadores têm condição de tá jogando de titular. O Donato é um grande jogador, como o Jonathan, o Rafael. E a questão é que a gente tem que aproveitar as oportunidades como eu aproveitei a minha, né? Acredito que eu estou fazendo um bom trabalho, estou ajudando a equipe a conquistar os objetivos e que todos os jogadores tenham em mente, igual eu comecei o ano, que é trabalhar, esperar a oportunidade, confiar no seu trabalho e fazer o melhor para o Guarani, que é o que mais importa. Boa tarde, Maurício. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Maurício, até pegando um pouco da carona na pergunta do Breno, a respeito dessa boa sequência da defesa, né? A gente tem um fator diferente, que é o Rafael jogando como lateral direito, né? Ainda que adaptado, começou com uma adaptação, mas hoje meio que se firmou, e é bem do seu lado ali, né? Então, como é que tem sido para vocês jogarem com o zagueiro como lateral direito, e se isso está colaborando para essa baliza zero aí, 3 jogos já sem tomar gol, se faz toda essa diferença? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Boa tarde. Com certeza, o Rafael me ajuda muito ali. Eu tenho muita confiança nele, principalmente na velocidade que ele tem. A gente ali se completa, né? Ele não tem as características ofensivas que tem o lateral, mas ele defende muito bem. E eu completo ali também naquela parte direita com saída de bola, quando é preciso. Mas com certeza o Rafael tem ajudado muito o Maurício nessas boas atuações e com certeza muito a defesa nesse início de campeonato. Maurício, boa tarde. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas e TH+ Record. Você é um jogador experiente, passou por diversos clubes aqui do Brasil, futebol internacional, Portugal, Japão, Arábia Saudita. Queria te perguntar em relação ao derby do último final de semana, como é que foi para você vivenciar pela primeira vez o clássico campineiro e como essa vitória importa para a sequência do Guarani, para dar um pouco mais de confiança agora na briga pela classificação no Paulista? Muito boa tarde. Fora do país, tem alguns clássicos assim que eu já participei, mas nada, acho que aqui é muito mais, a rivalidade fala muito mais alto, né? Ainda mais quando é da mesma cidade. Foi muito especial por vários motivos, né, esse clássico. A gente vinha bem, confiante, começamos o jogo muito bem, daí teve a expulsão, então essa vitória tem um sabor maior, né, tem um sabor maior e melhor. E também pelos últimos resultados, né, que o Guarani não teve sucesso nos últimos derbys, então foi muito especial eu participar desse primeiro derby com a camisa do Guarani, sair vencedor. E da maneira como foi o jogo, o jogo mostrou que a gente tem uma equipe, não são só os 11 jogadores que começaram o jogo, mostrou que quem está no banco tem qualidade e condição de nos ajudar. E é o que eu falei anteriormente, é tudo questão de oportunidade. O Herbert, ele entrou, aproveitou a oportunidade, com certeza já entrou nas contas do nosso treinador para possíveis jogos, então é uma coisa que a gente cultiva no treino, é todo mundo se dedicar, se doar para o melhor do Guarani. Maurício, de uns jogos para cá, a saída de bola do Guarani melhorou, né?
e até com a sua entrada, você é um jogador mais técnico, eu queria que você falasse dessa situação, até de rodar a bola, a gente não via nos primeiros jogos, o Guarani rodando bola no meio campo, saindo com mais qualidade, nesses últimos jogos deu para ver, o Matheus tem cobrado isso de vocês, e queria que você falasse também da importância desse jogo contra o Botafogo, né? Até porque o Guarani, se vencer, pode praticamente se classificar, já garante vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Com certeza, isso nos é pedido. O Matheus, ele quer que o time fique com a bola. E nós temos um time muito qualificado para fazer essa posse, né? É uma característica minha, né? Essa qualidade técnica. Cada um tem sua característica, né? O Jonathan já é mais rápido que eu. Então a gente está se completando muito bem ali, né? Na defesa. Então eu procuro usar ao máximo isso durante os jogos para a gente manter a posse de bola, para a gente cansar o adversário. E hoje o futebol moderno é esse, né? Um futebol de construção. Não tem mais. São poucos times que praticam aquele futebol de jogada longa. Então, o nosso treinamento está sendo bastante focado nisso, né, de ficar com a bola, de saída de jogo. Mas também a gente sabe jogar feio quando é preciso, né? E sobre o próximo jogo, vai ser, eu acho que o jogo mais importante dessa primeira fase. O nosso objetivo inicial, que era se manter, a gente já conseguiu. Agora o próximo passo é buscar a classificação. A gente vai jogar contra uma equipe muito boa, muito qualificada, também experiente. Uma equipe que está na Série B, tem bons jogadores e que veio de uma grande vitória contra o Palmeiras. Então, por mais que eles estejam agora um pouco abaixo da tabela em relação a nós, eu acho que vai ser o jogo mais duro e difícil desse Paulistão para nós, porque a gente já mostrou um bom futebol, então todas as equipes agora vêm para cá com um pouco mais de atenção, de foco. A gente mostrou que o Guarani pode alcançar voos maiores, a gente pode sim buscar conseguir a classificação, e vamos buscar a classificação já nessa próxima partida, mas nós temos que estar ciente que a gente vai enfrentar uma grande equipe que vem motivada, que vem confiante, e que vem jogando a vida também para buscar os seus pontos aqui fora de casa. Maurício, você citou o goleiro, né? Ou seja, como com a construção toda defensiva, né? Para o bom resultado, e citou o goleiro, né? Eu tenho certeza que você já deve ter jogado com algum goleiro que talvez não inspirasse tanta confiança em algum momento assim na carreira. Como é que é para vocês zagueiros ali? Hoje, primeiro o Kaique, né, fazendo grandes partidas, eleito 2 vezes seguido o melhor jogador em campo, aí entra o Klaus, faz um belo de um derby, vai ser o goleiro, né? Contra o Botafogo. Como é que fica para vocês, zagueiro, ali, essa relação de confiança com o goleiro? Essa eu posso não ir, porque eu sei que o goleiro vai sair. Tem isso, ou seja, ficar menos apreensivo, vamos dizer assim, porque sabe que lá atrás tem um goleiro que está garantindo um bom trabalho. E, se me permite uma outra rapidinho, eu dei uma olhada e vi que você é um dos líderes de acionamentos com bola, né? Um dos caras que mais toca na bola no time do Guarani. Foi assim durante toda a sua carreira? Você sempre foi um cara que construiu muito lá de trás para frente? Ou tem sido uma coisa específica aqui do Guarani? Sobre o goleiro, com certeza, a nossa confiança vem do treinamento, né? A gente pega a qualidade de cada um, vê porque assim, o Kaique é diferente do Klaus, né? Então a gente tem que se adaptar. O Klaus vai jogar, então a gente já está treinando bastante essa parte de saída de bola com ele. E ele já está passando muita confiança que a gente pode acionar ele durante a partida em qualquer momento. E o futebol moderno hoje precisa disso, né? Todos os treinadores agora estão priorizando goleiros que jogam com o pé também, né? Para participar dessa construção. Quando o zagueiro é apertado, a gente tem como começar o jogo, virar essa bola de lado com o nosso goleiro, para a gente não se apertar. E sobre a minha característica, com certeza sempre fui um zagueiro construtor, desde a base de São Paulo. Sempre tive muito boa amizade ali com a bola, né, vamos dizer assim. Eu fui convocado diversas vezes para a seleção de base assim, dessa maneira, construindo. Desde pequeno, eu foquei nisso, né, porque eu não sou um zagueiro tão alto, então eu tinha que ter um outro diferencial.
e esse diferencial que eu tenho, que a qualidade técnica, não são muitos zagueiros que possuem. Então, eu procuro usar muito isso em prol do time e também com a confiança que eu tenho no meu trabalho. Ô Maurício, ao longo de 2025, o Guarani sofreu algumas críticas por conta de opiniões da própria imprensa e da torcida em relação ao elenco muito jovem. Aí o Guarani vai para o mercado e para essa temporada contrata jogadores muito experientes. Só que vinha aquela dúvida, será que vai surgir aquela panelinha no vestiário? Um jogador experiente não vai gostar de ficar no banco de reservas? Queria te perguntar sobre o vestiário, sobre os bastidores. Como é que é esse trabalho, como é que é a concorrência em relação a jogadores experientes, às vezes ficando no banco de reservas, em relação à liderança? Como é que é o Maurício, zagueiro, porque a gente tem aquela visão do zagueiro xerife, que dá grito, que tudo mais. Você tem esse tipo de característica ou um pouco mais de cautela? Como é que você conversa até com os jogadores mais jovens desse elenco, tanto no treinamento e também dentro de campo? Olha, eu não vi nenhum jogador assim com desrespeito com o outro ou chateado. É claro que internamente todos que estão no banco querem jogar e se sentem frustrados com essa colocação no banco. Mas eu não vi nem senti, né? Porque às vezes a gente não vê algum aspecto assim negativo de algum jogador, mas a gente sente alguma energia ruim, né? E aqui não, todo mundo se ajuda, todo mundo se respeita. E eu acho que isso que está fazendo o diferencial, porque todo mundo que está entrando com vontade, querendo mostrar, respeitando quem está, e quem está saindo também, que os jogadores já saíram, também está respeitando o momento. E o futebol é assim, não é todo mundo que começa que vai terminar. É muito difícil você começar com uma equipe e terminar com a mesma equipe o ano inteiro. E eu, como jogador, eu não falo muito antes do jogo, na roda assim de fechamento, eu não falo, eu não gosto de falar, nunca gostei de ficar dando discursos assim, mas eu falo dentro de campo, eu oriento, eu cobro. Às vezes os jogadores até perguntam, pô, dentro de campo você é totalmente diferente, porque eu sou mais quieto, tranquilo, eu não, assim, durante os jogos eu fico, antes do jogo, né, eu fico tranquilo na minha, relaxando, na paz. Porque, assim, ao longo da minha carreira eu vi que é difícil você incentivar um jogador, assim, porque essa motivação eu acho que é uma porta que abre por dentro, né, do jogador. Né? É difícil você motivar alguém. Se sua família e suas contas que você tem que pagar não te motivar, não sei o que vai. Então, eu procuro falar muito dentro de campo. Dentro de campo, ser um cara que passa confiança e também cobra. E eu deixo essa parte motivacional para jogadores que gostam bastante de falas. Ô Maurício, o Guarani tem lotado o brinco desde o início do campeonato, né? A torcida do Guarani tem lotado o brinco, o público tem aumentado. A gente vê do lado de fora, sente a vibração, mas eu gostaria que você falasse da importância disso para vocês, por exemplo, no derby. Perderam um jogador com 20 do primeiro tempo, e parecia durante o jogo que o Guarani estava jogando 11 contra 11 por conta da torcida, mas eu queria saber de vocês dentro de campo, o que vocês sentiram em relação à torcida e também da importância da torcida nesse jogo de sábado contra o Botafogo. Eu senti uma energia muito boa, né, da torcida, principalmente quando o nosso goleiro foi expulso. Eles imediatamente já começaram a nos passar boas energias, né, a vibrar com a gente, a dar força, confiança. E com os resultados positivos, a gente vai resgatando também essa torcida, né, que está um pouco machucada aí do ano passado. Mas está vendo que esse ano os jogadores que chegaram e os jogadores que ficaram também estão muito unidos para a gente conquistar o objetivo final, que é a subida para a Série B e fazer o melhor Paulistão possível. Então, eu sinto que a torcida está nos ajudando
E eu sinto que isso é uma coisa que está fazendo a diferença para os bons resultados. Está todo mundo pensando no mesmo objetivo, todo mundo torcendo, todo mundo vibrando. E essa torcida é uma torcida que tem uma força muito grande para impulsionar esse time. Então, eu espero que eles continuem assim.